18:33. E aí, Valtinho, beleza? Bom. Vamos aqui então fazer a leitura. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Pilatos disse: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse: Eu não acho nele crime algum. E é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão, era um salteador. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde tu és? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus então responde: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a parascévida pascal, a véspera pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aí o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a tua graça, clamamos a tua intervenção, a tua sabedoria, tanto, Senhor, para ouvi-la, como para falar. Fale conosco, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Fala com as pessoas que aqui estão, com as pessoas que nos veem pela internet. Abençoa-nos pela Tua palavra em nome de Jesus. Traz vida por meio da Tua palavra em nome de Jesus. Liberta por meio da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante, pelo menos na minha perspectiva. Eu imagino que na perspectiva de alguns irmãos também. Mas ele é um texto que tem muitas nuances. Mas a gente quer destacar algumas delas. Jesus está vindo de uma realidade onde os caras chegaram a uma conclusão muito significativa acerca de Jesus. Que caras são esses? Que pessoas são essas? O texto vai dizer que estão reunidos nesse processo, neste julgamento. Ele está sendo gerado, promovido, ele está sendo incitado por um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que teriam, de fato, a responsabilidade de chancelar o ministério de Jesus, de dar a ele, então, a autoridade para exercer o seu ministério, visto que eles carregavam uma série de informações que a grande maioria das pessoas não tinham. Eram os sacerdotes, eram os pastores, os padres, eram os fariseus, os teólogos, eram os escribas, os escritores, aqueles que de alguma forma estudavam, liam, sabiam, se arvoravam como os intérpretes das escrituras. Eram aqueles que detinham os ritos, que detinham sobre si os títulos de sacerdote, sumo sacerdote, que faziam parte de uma cúpula chamada Sinédrio, que compunha-se dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, e que eram aqueles que julgavam as realidades. Mas eles estão agora diante de um fato, diante de uma pessoa que eles não podem mais tolerar o testemunho da vida que ele tem dado. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? A pergunta que eu e você podemos fazer é se Jesus está sob júdice nosso. Qual é a razão pela qual Jesus deve ser julgado? Qual a razão pela qual Jesus está sob suspeita? Que interesse tem alguém em crucificar um homem que de fato, diante daquele que poderia julgá-lo com precisão, diante daquele que tem a legitimidade, a autoridade para exercer juízo diante dele, a única fala que este ser tem é: eu não vejo nele nenhum mal. Eu não vejo nele nenhum mal, ele não tem crime algum. Como é que vocês querem que eu crucifique alguém que não tem nenhum crime? Qual é o interesse, principalmente que surge no coração dos bons? Que interesse é este que surge no coração dos adequados? Que surge no coração daqueles que de alguma forma teria uma visão mais ampla para distinguir o bem, mas que diante do bem encarnado, do Deus entre nós, vê nele um perigo. Muitos de nós vemos em Jesus um perigo. É perigoso andar com Jesus. É perigoso dar ouvidos a Jesus. E é interessante que as pessoas que motivam, as pessoas que de fato fazem o processo andar, agilizam o processo, que conhecem o juiz, o escrivão, que conhece o departamento responsável pela vara criminal, eles que têm acesso, são justamente aqueles que teriam a condição de avaliar melhor o bem, o bom. Existe alguma coisa que nos cega, existe alguma coisa que está entre estes homens, entre os polidos, entre os morais, entre os adequados, entre os religiosos e Jesus, que eles não toleram, que é impossível de tolerar. E isto existe na minha e na sua vida.
Jesus é um risco para nós muitas vezes. Pilatos está diante de Jesus e ele ouviu falar que aquele homem era rei, então ele quer sondar mais ou menos aonde ele está enfiando o seu bedelho. Ele fala: mas você não é rei dos caras? Você não é o rei dos judeus? E ele falou assim: você está perguntando de você? Esse é um questionamento que surgiu de repente no seu coração, na sua cabeça? Ou você ouviu alguma conversa por aí? Ou você está simplesmente averiguando uma informação? Pilatos vai ficando meio cismado. Jesus vai dizer que ele não é deste mundo. Jesus vai dizer que ele veio dar testemunho da verdade, que ele nasceu de fato para ser rei. Mas que era para ele ficar tranquilo. Porque quem entregou Jesus nas mãos de Pilatos teria maior pecado do que o pecado de Pilatos. Mas Pilatos, ele não está seguro, ele não se convence, ele não está confortável, ele volta lá e fala: meu, eu já dei uns tapas no cara aqui, tá tudo certo já, tá bacana. Os caras: não tá bacana, não é o suficiente, crucificam. Não, vamos fazer o seguinte, é período da Páscoa, nesse período a gente está legalzão com vocês podem soltar alguém. Não, esse não, Barrabás. E o texto sublinha um negócio muito interessante, ele diz assim: Barrabás era um salteador, Barrabás era um assaltante, era alguém... Obrigado, mesmo. Pode deixar, meu amor. Tem um furo nele aqui, ó, já vaza. Pense em quantas distâncias, quantos obstáculos é necessário para alguém que toma sobre si a prerrogativa de fariseu, que carrega este sinal, este signo da santidade. Pense em quantas barreiras eu preciso transpor, sendo eu um sacerdote, um servidor do Deus Altíssimo, um autorizado do templo, para preferir um conhecido marginal em detrimento daquele que cometeu um crime, o crime de amar, o crime de dizer a verdade. Nós temos um problema com a verdade. É por isso que Pilatos vai dizer assim: o que é a verdade? Mas ao mesmo tempo que ele diz assim, o que é a verdade, ele não para ouvir. Ele já sai dali e já vai ter com os judeus. Porque a verdade é um problema para nós. A verdade sobre nós é um problema. Nós adoramos ser visto a partir do personagem que nós criamos de nós. E ele é sempre bacana. A única concessão que nós fazemos a uma ideia errada de nós mesmos, ou a uma ideia negativa de nós mesmos, melhor dizendo, é a concessão que generaliza. Quando alguém diz assim: mas quem não erra? Mas quando alguém diz assim: você errou, você fica bravo, você fica triste. Você fica triste como se o erro, no seu caso, fosse uma impossibilidade. Você fica triste e ofendido, porque alguém disse algo de você que você não admite ouvir. Porque alguém mostrou a sua realidade de tal forma que você ficou sem argumentos naquele momento e que você diz assim: meu Deus, depois que você consegue construir alguns argumentos, você diz assim: nossa, por que eu não falei isso para aquela pessoa?
eu devia ter dito assim, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo outro. Mas Jesus está numa outra condição. Jesus está na condição onde tudo que é dito sobre ele é mentira. E perceba a paz. Perceba, eu fico analisando psicologicamente Jesus. Aquele que tem o poder para julgá-lo está desesperado, inquieto. Ele se agita de um lado para o outro, ele vai falar com os judeus, ele volta a falar com Jesus, ele não sabe o que faz, mas meu Deus, ele arranja alternativas, e Jesus está ali. Chega um ponto que ele olha e fala: rapaz, o que você está falando? Eu estou te perguntando aqui, cara, você não me responde nada. Eles falaram que você diz que é o Filho de Deus. Quem que é você? De onde você é? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou autoridade para te crucificar? Você não sabe que eu tenho poder? Calma, Pilatos. Respira. Fica tranquilo, queridão. Você não teria nenhuma autoridade sobre a minha vida se do céu não lhe fosse dado. Calma, você está apavorado, irmão, você está com medo. Nós estamos nós estamos num sanduíche. Tem de um lado os acusadores de Jesus, do outro lado o juiz de Jesus, e no meio Jesus. De um lado você tem medo, do outro lado você tem medo. E no meio, você tem um coração pacificado, um coração entregue, confiante, um coração que não se desespera, não se angustia, não se descabela. Esse aqui pensa que tem o poder de manipular o sistema, as circunstâncias, a situação. Esse daqui pensa que tem o poder de dar a última palavra. Mas Jesus sabe de onde ele veio, Jesus sabe quem ele é, Jesus sabe para onde ele vai. E ele sabe quem dá a última palavra acerca dele. Você sabe quem dá a última palavra ao seu respeito? Então por que tanto medo no seu coração? Por que tanta incerteza? Lembre-se que a palavra de Deus ela é uma espada que ela tem 2 gumes. Se ela está cortando você aí, sabe de uma coisa, ela está me dilacerando aqui também. Eu não estou falando como alguém que seja diferente de você, pelo contrário. Eu estou falando a partir das minhas dores. Por que eu tenho tanto medo? Qual que é o medo dos acusadores de Jesus? Vamos descobrir qual que é o medo deles? Vamos para o capítulo 12. Capítulo 11 de João, melhor, perdão, gente. O verso 47. Posso ler? Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: nada sabeis vós, vocês sabem de nada, inocente. Nem considereis, nem pensaram que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação.
De um lado você tem o medo de perder o lugar. O lugar de senhor da sua história. O status quo. O conforto. A lei da inércia impera na minha e na sua vida. Principalmente se a gente estiver num bom lugar. Como é que eu vou arriscar? Aqui, os caras se reúnem para dizer assim, ó, ele curou muita gente aí, mas agora essa ferrou, porque agora o cara estava morto, irmão, 4 dias, o cara foi lá e ressuscitou ele. Diante de um testemunho desse da vida, nós não temos alternativa. Se a gente deixar, Jesus Cristo vai levar todo mundo. Sabe por que muitas vezes nós crucificamos Jesus da nossa história? Lembre-se, crucificar Jesus não é não ter uma religião. Os sacerdotes tinham uma religião. Aliás, o mundo que nós vivemos, o Ocidente principalmente, é construído em cima dos valores da religião desses sacerdotes. Os caras são muito mais crentes do que eu e que você, juntos. Crucificar Jesus não é ter uma religião. Crucificar Jesus é se curvar diante de uma religião que tem como objetivo manter o seu lugar. Que tem como objetivo manter o status quo. Que o máximo que pode fazer é mudar o seu comportamento. Mas não tem nenhum poder para mudar a sua condição. Você pega o pai de santo e traz ele aqui para a primeira igreja batista. Você mudou o comportamento dele. O culto dele mudou da sexta-feira para o domingo. Agora ele não mata mais bicho, agora ele toma ceia. Agora ele não tem mais atabaque, agora ele ouve o Arthur debulhar ali na bateria. Ele bate palminha. Mudou. Mudou a situação. A condição permaneceu a mesma. E por que a gente faz isso? Por que a gente se curva diante das religiões? Porque a gente tem medo de Jesus. Porque Jesus vai fazer um furdunço dentro da sua vida e da minha vida. Ele vai mudar a sua cabeça, o seu coração. Ele vai mudar você. Tanto é que você vai precisar de uma metanoia. Uma mudança de mente. Ele vai pôr o seu mundo de ponta cabeça. Ele vai chegar para você e vai dizer assim, então, o templo não vale nada. Aliás, Deus nunca quis templo. Aliás, os sacrifícios que vocês fazem nunca serviu para nada. As reuniões que vocês fazem neste espírito de manter o status quo, de manterem as coisas como estão, num lugar onde os poderosos, aqueles que se esforçam, é que se apoderam do reino de Deus. Esta reunião me causa náuseas. Porque tem uma verdade. E a verdade é que vocês se fizeram tais, que o problema de vocês não é a moralidade de vocês. Porque tem muita gente moral aí que está crucificando Jesus, que está encabeçando o processo da crucificação de Jesus. O problema de vocês é ontológico, é de ser. Vocês precisam ser feitos de novo. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ser feitos novas criaturas. E esse processo começa aí dentro. A primeira coisa que eu quero fazer é vivificar o espírito de vocês. Porque vocês não têm mais conexão. E eu sou espírito.
Importa que os meus adoradores, que aqueles que se relacionam comigo, se relacionem em espírito. Porque eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe, entendam, não existe nenhuma relação com a verdade que não seja na verdade. Pode existir na mentira. Nós olhamos a nossa sociedade, às vezes você pega ali, no meu tempo tinha a folhinha da sexta, não sei mais o que existe hoje. E você olha aquelas fotos, ou você pega a revista Caras, você tem a nítida convicção de que estamos diante de uma mentira. De que tudo ali é feito, bem articulado, a luz é bem pensada, o fotógrafo é maravilhoso, ele consegue extrair o melhor ângulo, a melhor luz, o melhor sorriso. E a gente olha, a gente deseja estar no meio daquela mentira. Eu queria estar na Ilha de Caras. Eu queria estar com essas pessoas. Mas, no fundo, a gente intui e diz assim, é uma ilusão. A ilusão é uma palavra bonita para mentira. Não há relacionamento com a verdade a não ser na verdade. Eu não quero perguntar para você se o seu dia está legal, sem de fato ter interesse em saber como foi o seu dia. Isso funciona com a gente, mas não com a verdade. Quando a verdade chega para você e diz assim, como é que você está? Tudo bem? Esse tudo bem é para ser levado a sério. Ele quer saber de fato como é que você está. Toda construção com a verdade, toda relação, se podemos chamar de relação, só pode ser na verdade. Caso contrário, eu não me deixo ver, eu não me exponho. Eu vou sempre mostrando o meu ângulo favorável, a minha melhor interpretação, aquela que certeza me daria o Oscar. Aquela que as pessoas esperam de mim, que eu sei as respostas que elas querem ouvir de mim, portanto eu as dou, mesmo que elas sejam vazias de significado, mesmo que elas não tenham nada a ver com o que eu estou sentindo, pensando e vivendo. Mas Jesus vai dizer, não. Eu sou a verdade. E qual que é a verdade ao nosso respeito? Que a gente estava perdido. Você vai pregar para alguém hoje, falar, irmão, preciso pregar para você, para quê? Para você ser salvo. Ele fala, salvo do quê, brother? Aí você fala, é verdade, né, meu? Você não fuma, não bebe, não fala palavrão. Você vai na igreja. Por que você precisa ser salvo? Tem um amigo que diz que hoje nós só sabemos pregar a partir da desgraça. Da graça a gente não sabe pregar. Você precisa que a vida do cara esteja destruída para você apresentar Jesus para ele. Se a vida do cara estiver, nos conforme, porque a gente nem sabe do que o cara precisa ser salvo. Cara, você não é desse planeta. Você está achando que esse aqui é o seu mundo. Você precisa ser salvo dessa cegueira. Você precisa saber de onde você é, irmão. Você caiu do caminhão de mudança e você achou que esse aqui era o seu lugar. E aí os valores desse lugar de mentira passou a ser os seus valores. E como nós fizemos um combinado aqui, todo mundo é mentiroso, mas ninguém fala para ninguém que nós somos mentirosos e a gente vai viver na mentira como se fosse verdade, beleza? Não, beleza. Quando você fala, isso é mentira, o cara fala, você está me chamando de mentiroso? Não, eu e você somos pecadores. O que você espera de um pecador? Fala, amado, o que você espera de uma vaca? Leite. Certo ou errado? O que você espera de um pecador? Aí você fala assim, mas quem não é, né? Você pergunta assim, viu?
Você já mentiu alguma vez na sua vida? Aí o cara diz assim, quem nunca mentiu, né? Mentirinha, eu já menti. Aí você diz assim, então você é um mentiroso. Ele diz, não. O amigo dele, o amigo do amigo do amigo. O amigo teve um dinheiro furtado. O amigo dele roubou. O amigo dele roubou o dinheiro dele e vazou. Ele ficou na dele. O amigo voltou, deu uma crise lá de consciência. Aí ele voltou e falou, mano, chega aí, preciso falar um negócio. Eu falei, o que está acontecendo? Não, cara, eu roubei uma grana sua. Mas eu preciso te explicar alguma coisa. Eu falei, não, irmão, não precisa explicar nada, não. Não, está aqui sua grana aqui, mas deixa eu só te explicar. Eu falei, não, você não precisa explicar nada. Não, quero te explicar por que eu roubei. Ele falou, não, eu sei por que você roubou. Aí o cara falou, não, o que a gente contou? Ele falou, não, ninguém precisa me contar. Eu já sei como que funciona. Você roubou porque você é ladrão. Não! De jeito nenhum! Não é, irmão, é assim que funciona. Essa é a verdade. Mas a gente não aceita. Porque a gente crê num Deus que se contenta com as mentiras. Muitas vezes o que nos é apresentado é um Deus das performances. Faz aí uma performance bacana. Tem gente que vive contando a verdade para esconder a mentira que é. Ele não tem nenhum problema com as verdades históricas, mas ele tem um problema com a verdade ontológica. Ele é uma mentira. E para se esconder, ele só diz a verdade. Para que todo mundo veja ele como o verdadeiro. Enquanto ele se esconde. Já pensou que o diabo, ele é craque em fazer isso, né? Ele usa muitas verdades históricas para esconder a mentira que ele é. Ou o pai da mentira, como diz a palavra. Ele chega para Jesus e fala assim, viu, transforma essa pedra em pão, porque está escrito. E você vai lá procurar, está escrito mesmo. Você fala, pô, falou a verdade. Ele diz assim para Adão e para Eva, viu? Se você comer esse fruto, vão abrir os vossos olhos e vocês serão como Deus. Depois você vê Deus dizendo assim, viu? Abriu-lhes o entendimento, agora eles são como um de nós. Deus. O diabo falou a verdade. Mas com que intenção? Qual é a motivação? Qual é o objetivo? Então, essas coisas eu escondo. Não me deixo. Se ele chega assim, Eva, Adão, eu quero ferrar com a vida de vocês, eu quero matar, desgraçar a vida de vocês. Essa é a intenção que está no meu coração, por isso eu vou contar aqui uma história para vocês, sustentada por uma meia-verdade, para que vocês comam e depois se ferrem, combinado? Os caras falam, pô, você está de brincadeira, né? Pilatos está desesperado pelo testemunho da vida, ele não sabe o que fazer. E aqueles que estavam ali legitimados para dar o testemunho da vida, estavam com medo de perder o seu lugar. Aqueles que tinham que dizer a Pilatos, viu? Você precisa conhecer o que nos foi revelado. Sabe por que a igreja brasileira evangeliza tão pouco? Quando eu falo evangeliza, eu falo de evangelho, tá, gente? Que a gente confunde. É a igreja que mais cresce, mas a igreja está cheia de gente vazia. Sabe por que a gente tem vergonha de falar de Jesus? Porque é patético o Jesus que está aí. Ele é o Jesus da religião. Ele é o Jesus que mantém o status quo. Ele é o Jesus que se contenta com mentiras. Ele é o Jesus que quer ser paparicado, onde os cânticos servem para aplacar
a ira de Deus, para dizer a Deus quem Ele é. E em Ele, ouvindo quem Ele é, quem sabe Ele se convença de quem Ele é e haja então em nosso favor, como quem diz, nossa, eu estava meio perdido, eu estava meio confuso, mas aquele grupo de pessoas, eles cantaram uma música tão bonita falando sobre mim, agora eu sei quem eu sou, eu estava perdido e eu fui achado, eles são os meus salvadores. Então, Jesus sabe o tempo inteiro quem é por isso que Ele está tranquilo. Você quer me crucificar, mano? Crucifica. Você quer me soltar? Me solta. Tu que sabes. Eu sei na mão de quem eu estou, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é meu Pai. E Ele é bom. Eu conheço o seu caráter. Vocês querem abraçar a maldade para matar o testemunho da verdade, como se isso fosse possível, porque a palavra de Deus vai dizer que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Fiquem à vontade. Vocês querem os conchavos, vocês querem os gabinetes, vocês querem as reuniões com Pilatos? Vão! Não tenha medo, amado. Se Jesus Cristo é a sua vida, permaneça firme. Viva cada dia o seu mal. Viva sabendo quem você é. Viva em paz, pacificado, sem medo. Não porque coisas ruins não poderão acontecer com você, mas porque, ainda que você morra atropelado por uma jamanta, você irá viver, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É nisso que consiste a nossa fé, amados. A nossa fé não consiste num amontoado de regras, de comportamentos. A nossa fé consiste em ter um espírito com Deus, em ser filho e filha de Deus, em ter a consciência de saber que a vida cristã não é um idiota sendo guiado por coisas que ele nem sabe, mas é alguém que teve o seu espírito e a sua mente iluminados, o seu coração trocado, é alguém que vê Deus, que fala com Deus, que conversa com Deus, que mesmo quando Deus está calado, mesmo quando a figueira não floresce, mesmo quando não há fruto na vide, mesmo quando o produto da oliveira mente, mesmo quando o gado é arrebatado do pasto, o cara não se paralisa com o seu medo, mas ele continua andando, porque ele sabe em quem tem crido, e ele sabe que ele é poderoso, mas o seu poder não é manifestado como o poder da mentira, daqueles que se impõem, ele é manifestado na cruz do Calvário, como aquele que se entrega. Se entrega sabendo que tem um que julga, e este é o meu Pai. E no terceiro dia, mesmo que o seu juízo for injusto, mesmo que a sua ação for injusta, mesmo que vocês me matarem, aquele que é justo vai me ressuscitar no terceiro dia. E eu preciso avisar um monte de gente que está vivendo nas trevas, que está vivendo esmagado por uma religião ou por um mundo ateu, na mesma atmosfera religiosa. Não importa. Tudo é religião, tudo fala de redenção, de salvação, tudo fala de tentar salvar a si mesmo. Tanto a religião como o mundo ateu. Não importa em qual esfera você esteja, você precisa e eu precisamos de Deus. E saber que é chegado a nós o seu reino. E que onde Ele governa, não tem como dar errado. A sua vida, se você está em Jesus Cristo, não tem como dar errado. Ah, mas eu perdi o emprego, minha empresa faliu. Ah, o ladrão entrou na minha casa. Não, ele já avisou, está tudo certo, o que você está esperando? Ele disse, ó, na terra é assim, o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça come. Quem falou que era diferente é quem está mentindo para você. Quem fez da sua relação comigo uma relação comercial, barganhadora. Não, eu não barganho com ninguém. Eu dou tudo para todo mundo. Eu me dou.
e faça o seguinte: já me dou e não tomo mais. Porque senão você fica aí apavorado, com medo de perder. É por isso que os meus dons e a minha vocação são irrevogáveis. E aquele que não poupou o próprio filho, vai segurar o quê? Ele diz: aquele que não poupou o próprio filho não vos dará juntamente com ele todas as coisas, por isso vá ser. Pilatos estava desesperado por um testemunho da verdade. E aqueles que conheciam o testemunho mostraram para ele a mesma vida de mentira de sempre. A vida dos conchavos, a vida do jeitinho, a vida da religião, a vida da mentira. Mas sabe que esse texto começa com o fim de uma oração. Esse texto que nós lemos, de João 18:33, ele começa com o fim dessa oração aqui: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. João 17:25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda os farei conhecer, com a finalidade, com o objetivo de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Sabe por que nós vivemos com medo? Porque nós não cremos que Deus nos ama. Nós não cremos em Deus, e nós não cremos no caráter de Deus, e nós não cremos que Deus nos ama. E aí a gente fica desesperado, a gente fica chupando o ar. Meu namorado me larga, eu desespero, quero me matar. Minha namorada acabou comigo, eu perdi o meu emprego. Enfim, a gente vai vivendo as contingências deste mundo. E Jesus está falando: calma. Eu não sou desse mundo. Quer achar ET? Só andar na rua. Está cheio de filho de Deus andando na rua. Só que existe uma lei nesse mundo, que nós lemos aqui no texto. Que lei é esta? Que todo aquele que for filho de Deus precisa morrer. O mundo te odeia, amado, se você é um filho de Deus. O mundo vai te odiar. E ele vai esperar que você o odeie. Ele vai travar na hora que ele te odiar e você amar ele. Amar no sentido de como Deus amou o mundo. Não no sentido de ansiar pelas coisas que o mundo pode lhe dar. É quando ele te perseguir e você orar por ele. É quando ele te maldizer e você não maldizê-lo. É quando ele te magoar e você perdoá-lo. Ele vai falar: rapaz. Aí você vai falar: então, você está perdido, cara. Está tudo certo na sua vida, mas está tudo errado. Você não fala com seu irmão mais. Por causa de herança. Herança é coisa desse mundo. É seu irmão, vai lá, beija. Você está perdido, cara. Você está fazendo tudo certo, mas está tudo errado. Jesus quer mudar a sua vida. Ele não quer mudar a sua religião. Ele quer mudar a sua vida. Sua vida é errada. Ele precisa fazer você de novo. É por isso que ele diz assim: eu não ponho vinho novo em odre velho. E eu não ponho remendo de pano bom em pano roto. Eu faço nova todas as coisas. Lá na cruz, tudo foi destruído. O seu velho homem, esta criação, foi finalizada em Jesus. Teve um fim. E na ressurreição de Jesus, começou uma nova era. É por isso que ele diz assim, viu? Quando alguém disser para você: o reino de Deus está ali, está acolá, está no meu título, está no meu namorado, está no meu namorado, o reino de Deus está na igreja. Ele fala: não vai. Porque o reino de Deus
estará em vós. Começa aí dentro. É chegado a mim o reino de Deus. Senhor, faz a tua vontade na minha vida, para que você não viva com medo de perder o seu lugar. Ou achando que pode exercer juízo sobre a sua vida ou a vida de quem quer que seja. Mas para que você descubra a verdade, que Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer numa cruz, por mim e por você, para que a gente não pereça, não morra nessa estrutura medíocre, maligna, satânica, mas que nós tenhamos a vida, e a vida com uma qualidade eterna, a vida de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Santo Espírito, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer. Está aqui o coraçãozinho de cada um de nós em tuas mãos, dos amados que nos assistem pela internet. Muito obrigado por esse tempo. Eu vou pedir, Senhor, ao pastor Gilberto para ele vir aqui, orar pela gente, orar também pelas famílias que estão distantes. Senhor, opere na nossa vida pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.